A gente vai dar continuidade aqui apresentando um estudo de caso sobre diabetes, para a gente poder tentar contextualizar como é que a gente faria se a gente vivenciasse um caso desse, de que forma que a gente poderia utilizar nossas bases de dados e ferramentas de pesquisa para nos auxiliar em nossa prática. Então, vamos lá. MJP, mulher de 54 anos de idade, com diabetes tipo 1, desenvolveu uma úlcera em pé direito. Refere não lembrar de alguma lesão em particular e que está caminhando normalmente. Negador. Ao exame dos pés, encontrado uma úlcera indolor acima do hálux do pé esquerdo, com 2 por 3 centímetros de diâmetro, bordas irregulares e esfacelo no leito da ferida. Não apresenta sinais flogísticos no local. Seus últimos exames laboratoriais apontaram uma glicemia de jejum de 224 mg por decilitro e uma hemoglobina glicada de 13,7%. Estudo de caso foi retirado do BMJ e foi adaptado por nós. Então, a partir desse caso dessa mulher, né, portadora de diabetes tipo 1, que está com uma úlcera de pé direito, a gente começa a refletir algumas questões, né? Então, a gente poderia fazer uma busca aqui, tanto sobre os cuidados com essa úlcera, mas eu acho que o mais importante que a gente tira desse estudo de caso é de que forma a gente poderia prevenir essas úlceras, né? Então, ela está com uma úlcera pequena, mas, assim, podem vir outras úlceras e ela pode cada vez mais ter agravos para a sua saúde. Então, a partir dessas situações, a gente consegue tirar, como eu falei lá no início, né, da apresentação, nossas perguntas clínicas, né, nossas perguntas de pesquisa. Então, para isso, existe uma estratégia, que é a estratégia PICO, a estratégia de produção de uma pesquisa clínica. Ou seja, para a gente pesquisar algo, a gente primeiro tem que fazer a nossa pergunta de pesquisa, né? Então, assim, uma pergunta de pesquisa bem elaborada vai conseguir trazer para a nossa prática uma vasta literatura, uma evidência científica suficiente para nos auxiliar em determinados assuntos, né? Então, PICO é um acrônimo, né, que cada letra dessa significa um item que a gente vai preenchendo de acordo com a nossa pergunta. Então, P é a população paciente ou problema da pesquisa, I, a intervenção, indicação ou interesse, C é um acrônimo em inglês, né? Então, C significa o procedimento padrão, intervenção de comparação, placebo ou simplesmente a não intervenção. E o O, que é o outcome, que é o desfecho e resultado esperado, efetividade e mortalidade. Então, a partir dessas 4 letrinhas, onde cada uma delas vai identificar uma dos temas de nossa pesquisa, a gente vai conseguir produzir uma pergunta de pesquisa clínica, né? E começar essa busca, então, de evidências. A estratégia PICO, ela é completamente relacionada com a saúde baseada em evidências, né? Ela é uma das etapas, como a gente mostrou lá atrás, é uma das etapas na produção, no início da produção de uma revisão sistemática. Então, antes de qualquer coisa, a partir de algo que eu estou na minha prática e surge ali para mim uma necessidade de elaborar uma pesquisa, algum tema, algum assunto que eu não estou conseguindo responder pelo meu protocolo, que eu não estou conseguindo sanar aquela dúvida, ou seja, de grande interesse, é algo que eu posso me debruçar e produzir um material, produzir artigos, enfim, solicitar pareceres aos meus conselhos, tentar fazer com que cada vez a nossa prática fique mais rica. Então, assim, metodologicamente, essa seria uma das primeiras etapas após a necessidade de resposta de alguma pergunta que chega. Então, é elaborar essa pergunta pela estratégia PICO. Trazendo para o nosso estudo de caso, fazendo aqui, então, a PICO do estudo de caso, o que a gente poderia pensar, né? Então, a partir da elaboração da PICO, eu consigo montar a minha pergunta de pesquisa, aonde o P seria pacientes portadores de diabetes mellitus. A intervenção que eu pretendo aplicar
é uma avaliação dos pés. O C, procedimento padrão, no caso é uma não intervenção. E o O seriam quais benefícios clínicos. O resultado seriam quais benefícios clínicos eu teria, então, a partir dessa avaliação dos pés, quando comparado a uma não intervenção. Então, eu interviria fazendo a avaliação dos pés, porém, existem consequências a partir de uma não intervenção, é uma não realização dessa avaliação preventiva dos pés dos diabéticos. E o meu O, de que forma eu teria esses benefícios clínicos. Então, pensando aqui na estratégia PICO, eu consigo formular essa pergunta: quais benefícios clínicos existem na avaliação preventiva dos pés de pacientes portadores de diabetes mellitus? A partir disso, então, eu começo a fazer a minha busca científica nas bases de dados. Existem diversas formas de pesquisa. A Nicole mostrou aquelas ferramentas, né, que nos auxiliam muito. Porém, algumas bases de dados, elas necessitam da utilização de operadores, de descritores, né? E a gente tem os operadores booleanos, que nos ajudam também, a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Porém, existem os descritores controlados e não controlados. Tem um videozinho que a gente também vai mostrar mais à frente com a utilização desses descritores e dos operadores booleanos, para que a gente consiga fazer, então, uma vasta busca em toda a literatura disponível. Além daqueles sites, né, de bases de dados que a gente mostrou, com essa utilização de descritores e operadores booleanos, a gente consegue fazer buscas, por exemplo, na PubMed, né, no Lilac, Cielo, enfim, em diferentes bases de dados, tá? Então, só para lembrar, acredito que a maioria de nós aqui já trouxe isso lá da nossa metodologia da pesquisa, mas os operadores, os descritores controlados, eles são denominados como descritores de assuntos, comumente utilizados para indexação dos artigos nas bases de dados. Também são conhecidos com os termos MESH, provenientes do Medline e PubMed, e o DESC. Para a busca de bases de dados, recomenda-se sempre o uso de descritores controlados. Os não controlados, eles vão abordar as palavras textuais em seus sinônimos, relacionados a alguns determinados temas, mas que não são cadastrados nas bases de dados. Em algumas situações, será necessário utilizar conjuntamente os descritores não controlados. Isso não será um problema. É essencial entender como realizar a combinação, então, desses descritores na busca e seleção desses estudos das bases de dados. Vou liberar esse videozinho para a gente poder fixar melhor esse conhecimento. Antes de realizar a busca por evidências, é recomendado confirmar todos os possíveis descritores controlados. Para fazer isso, utilizamos a base de dados do PubMed, alterando a busca para MESH. A questão de pesquisa da busca é: quais os efeitos do omalizumab na função pulmonar de adultos com asma grave? Os termos da estratégia PICO são adultos com asma grave, omalizumab, grupo controle ou tratamento padrão e testes de função pulmonar. Utilizando o termo em inglês, iniciamos pelo P. A base de dados sugere 5 resultados relacionados ao descritor. Clicando na palavra, acessamos a descrição detalhada do termo. Verificando essas informações, podemos confirmar se o termo representa a palavra-chave correta para a busca. Para adicioná-lo à estratégia de busca, clicamos em Add Search Builder. Nesse momento, é necessário selecionarmos o operador booleano adequado para a próxima combinação, or, and ou not. A próxima palavra-chave será asma. Buscamos nos MESH Terms e acrescentamos no Add to Search Builder. Continuando a busca no MESH, vamos verificar o descritor de intervenção, o omalizumab. Observe que o termo é único e faz parte da hierarquia de Anti-Allergic Agents. Adicionamos ele à busca usando o operador booleano AND.
O C da pergunta é o tratamento padrão, sem uso de droga específica. Por isso, não será adicionado nesse processo. Assim, partimos para a busca do descritor baseada no O. Testes de função pulmonar. Com os termos selecionados, podemos realizar a busca, clicando em Search PubMed. Note que a base de dados localizou 96 resultados com a estratégia de busca gerada a partir da aplicação dos operadores booleanos. Se fizéssemos uma busca direta dos termos isolados, teríamos encontrado muitos artigos que não são importantes à nossa pesquisa. Poderíamos buscar mais estudos confirmando outras palavras e outros operadores booleanos. Além disso, podem ser utilizados descritores não controlados quando pertinente ao tema proposto. Então, gente, eu gostaria de pedir a vocês para a gente poder, quem ainda não abriu, né, abrir cada um desses sites para que a gente possa fazer, então, a pesquisa nessas bases de dados que a gente apresentou anteriormente. Então, acho que nada mais como a prática, né? Nada melhor do que a prática para a gente conseguir fixar esse conhecimento. Então, dentro disso, eu vou conseguir mostrar para vocês que cada base de dados dessa, às vezes é importante fazer essa pesquisa de uma forma um pouquinho diferente. Só um instantinho, que eu acho que teve algum problema aqui. Nesse vídeo. Acho que acabamos pulando aqui um dos vídeos. Eu vou soltar um próximo vídeo. Esse vídeo foi antes de começar a pesquisa que eu queria. Esse vídeo foi produzido pela preceptora Camila. Ela vai mostrar um pouquinho da utilização dos operadores booleanos e desses descritores. Nesse vídeo, vamos pesquisar os descritores em saúde e utilizar os operadores booleanos. Eu vou digitar aqui descritores. Vou clicar nesse primeiro link aqui. O DEX é o vocabulário controlado, que usa descritores para indexação de artigos científicos e outros documentos da área biomédica. Aqui na pesquisa, eu vou usar o termo saúde coletiva. Será que ele é um descritor? Nos resultados, apareceram dois termos, enfermeiras de saúde da família e saúde pública. Esses são os dois descritores relacionados à saúde coletiva. Os descritores aparecem em português, inglês, espanhol e francês. Eu vou pesquisar um outro termo. Curativo. Ao pesquisar curativo, ele me dá como terapêutica sendo o descritor. Vou pesquisar mais um termo. Úlcera. E veja que apareceram 22 resultados. Então, eu vou ver dentre esses 22 qual se encaixa melhor na minha pesquisa. Temos lesão por pressão, pé diabético, úlcera e mais alguns. Então, para minha pesquisa, eu vou utilizar pé diabético. Selecionados os descritores, nós vamos usar os operadores booleanos. Então, para isso, vou entrar aqui em DVS. Vou clicar nesse primeiro link. E aqui em busca avançada. Aqui na página da BVS, nós também podemos ir para a página dos descritores. Busca avançada. Os operadores booleanos definem as relações entre os termos em uma pesquisa. E aí são eles: AND, OR, AND NOT. No AND, ele combina os termos da pesquisa. Cada resultado da pesquisa vai ter os termos utilizados. OR combina os termos da pesquisa para que cada resultado contenha no mínimo um dos termos. Ele significa união. E o NOT exclui os termos.
para que cada resultado não contenha o termo. Então, eu vou combinar os descritores que eu usei. Primeiro, eu vou utilizar enfermeira de saúde da família. Eu utilizei aspas porque eu quero exatamente esse descritor. E aqui no segundo, eu vou colocar pé diabético. Vou pesquisar. Vocês viram que eu não encontrei nenhum documento com esses termos. Mas eu sei que saúde pública é um termo, é um descritor. Então, eu vou substituir enfermeira de saúde da família por saúde pública. Foram encontrados 131 resultados. Vou fazer uma nova busca, utilizando saúde pública, pé diabético. Vou adicionar uma nova linha e vou colocar terapêutica. Combinando esses 3 descritores, eu encontrei 6 resultados. E eu ainda posso filtrar mais ainda os resultados por assunto principal, tipo de estudo, idioma, intervalo de publicação. Fazer mais uma pesquisa mudando os operadores booleanos. Saúde pública, pé diabético ou terapêutico. Vejam que agora foram encontrados mais de 300 mil artigos relacionando esses termos. Vou fazer mais uma busca. Saúde pública, pé diabético e não terapêutica. Foram encontrados 125 artigos. E aqui embaixo eu posso filtrar pelos artigos dos últimos 5 anos. Para refinar um pouco mais a minha pesquisa. Então diminuiu para 48 artigos. Fácil, não é? Você pode combinar diferentes estratégias de busca e conseguir resultados cada vez melhores. Boa busca e boa pesquisa. Acho que é isso, né, pessoal? A Camila conseguiu mostrar como é que a gente consegue utilizar tanto a seleção dos descritores lá no Desk. Então, uma pesquisa científica, ela requer um preparo, desde a elaboração da sua pergunta de pesquisa pela estratégia PICO. A gente consegue aí, então, selecionar nossos descritores e com a utilização correta de operadores booleanos que a gente consegue filtrar melhor esses artigos afins do tema que a gente está procurando para facilitar a busca, né? Porque muitas vezes essa busca ela é extremamente grande, longa, e a gente não vai conseguir refinar aqueles artigos, analisar cada um deles. Então, quanto mais específico tiver a nossa busca, quanto mais aprimorada tiver, melhor vai ser o nosso resultado de pesquisa, né? Lembrando que uma revisão sistemática ela vai analisar diversos artigos com toda essa fundamentação metodológica que tem que ser avaliada para, então, que a gente possa produzir uma evidência, né? Conseguir uma base de dados com uma alta evidência científica, né? Então, voltando lá, como eu tinha pedido para vocês, vamos tentar abrir cada uma dessas bases de dados, lembrando que o BMJ e o UpToDate vocês não vão conseguir porque eles são pagos, né, mediante assinatura, mas mesmo assim eu vou mostrar aqui um pouquinho para vocês navegarem comigo, porque como a Nicole falou, algumas dessas assinaturas são mais acessíveis
e o conteúdo disponibilizado ali é um conteúdo bem rico, né? Então, vamos lá. Cada uma dessas bases de dados, elas têm uma formatação, tanto do termo quanto, às vezes, da pergunta. Então, se você não achar por um termo, tenta sempre ajustar. Se eu conseguir, a princípio, a gente vai começar uma busca sobre pé diabético, né? Sobre prevenção, sobre o que é pé diabético, complicações, sobre aquele nosso caso clínico que eu apresentei anteriormente. Mas se eu colocar aqui pé diabético na BMJ, pode ser que eu não consiga, né? Como a gente já tentou e realmente não venham termos pesquisas muito relacionadas. Na BMJ, a gente entende que dentro da temática do nosso caso clínico, foi melhor colocar neuropatia diabética. A formatação da página, como a Nicole mostrou, é essa inicialmente, e a gente vai descrever aqui qual é a temática que a gente quer buscar. Essas bases, elas são um pouquinho diferentes do estilo de busca, como o vídeo da Camila mostrou anteriormente, onde a gente usa especificamente descritores e operadores. Esse vídeo anterior, ele teve o intuito de ampliar nossas possibilidades, né? Porém, essas bases que a gente vai mostrar aqui, elas não têm a necessidade da utilização tanto de descritores como os operadores booleanos. Então, vamos colocar aqui neuropatia diabética. Como a Nicole, não recordo agora se ela mostrou no BMJ, esse detalhe que eu vou mostrar, mas eu acredito que esse não. Buscando por neuropatia diabética, ele traz para mim aqui, dividido em vários eixos, né? Porém, eu consigo também fazer um PDF, onde ele vai colocar todo aquele conteúdo nesse material. Então, aqui eu tenho um PDF que a BMJ monta sobre neuropatia diabética. E aí, cada um daqueles itens que estão descritos na página vão estar aqui. Então, eu tenho a epidemiologia, toda a questão de classificação de úlcera, prevenção primária, rastreamento, todo aquele material que a BMJ disponibilizou a partir da busca por neuropatia diabética fica formatado aqui num documento. Isso é muito legal. Porque Fernanda, eu realmente não falei. Só resumindo, ele transforma em capítulo de livro, cada tema que a gente pesquisa. Exatamente. Então, ele pegou esse tema de neuropatia diabética e transformou em um capítulo de livro. E aí você tem a possibilidade de baixar esse PDF e mandar para outra pessoa, ou guardar, né, se você quiser. É muito legal. Esse material fica muito, muito, muito rico. Assim. Qualquer pesquisa que você faça aqui na BMJ gera, como a Nicole, né, falou, é um capítulo de livro, porque fica muito legal. E são evidências super confiáveis aqui. E ao fim tem toda a parte que eles trazem, vem toda a referência. Então, assim, os autores, colaboradores, tudo aquilo por onde foi buscado, é super confiável, assim, o material. Aí traz imagens, é bem, bem rico mesmo, esse PDF que gera cada capítulozinho desse livro. Depois eu vou baixar aqui e vou mandar para vocês. Acho que a Nicole pode ajudar nisso, né, Nicole? Colocando lá no chat também. Vou fazer aqui, pode deixar. Show. Então, eu tenho esse material vasto, mas às vezes eu preciso fazer uma pesquisa que seja um pouquinho mais rápida, né? Que eu tenha aquele manejo ali, não vai dar tempo de eu ficar lendo um capítulo de livro no momento. Então, eu volto lá na minha página que eu tenho os meus tópicos para poder avaliar. Lembrando da minha pesquisa, eu vou pensar em quê? Primeiro, saber a etiologia da neuropatia diabética. Então, para o conhecimento da gente, é importante a gente estar sempre se atualizando. Por que é causada a neuropatia diabética, né? Para eu entender de que forma eu posso prevenir o mal plantar, de que forma eu posso prevenir essas úlceras pela neuropatia, causadas principalmente pela neuropatia diabética, eu preciso entender um pouquinho da etiologia dessa patologia. Então, aí ele vem trazendo aqui, e aí vem trazendo sempre associado o seu nível de evidência. Então, aqui, evidência A é uma evidência excelente, né? Cada um deles, ele vai trazendo os níveis de evidência de cada afirmação que está nesse conteúdo, né? E aí todas as suas referências sempre relacionadas. Então, a contribuição da hiperglicemia para a patogênese de complicações microvasculares na diabetes tipo 1 é uma evidência A, né? Então, é uma evidência super boa.
E cada uma dessas coisas aqui a gente vai lendo. Então, outros fatores gerais, metabólicos, vasculares, que vão influenciar a fisiopatologia, né? Então, isso eu consigo entender, pensando lá no meu estudo de caso, que realmente de que forma eu vou conseguir prevenir, né? Então, aí eu tenho aqui um outro tópico, que seria o tópico de prevenção dentro do tratamento. Então, a prevenção da neuropatia diabética, vamos dar uma olhadinha. A prevenção primária da neuropatia diabética seria o controle da hiperglicemia, que foi mostrado como uma estratégia mais eficaz na prevenção da neuropatia, na diabetes do tipo 1, é uma evidência A. E aí a prevenção secundária, aí onde ele aborda que pessoas com neuropatia diabética particularmente correm risco de sofrer lesões indolores nos pés. Prevenir a ulceração dos pés é super importante. Então, aí ele vai trazendo toda a questão, traz sempre estudos clínicos randomizados, demonstrando todo esse material que foi avaliado, né? Então, dentro do tratamento ali da úlcera do mal plantar, no passo a passo do tratamento. Então, essas estratégias de tratamento vão ser divididas, né, entre principalmente o controle glicêmico, porque a gente já viu que é uma evidência de que o controle glicêmico está super relacionado à neuropatia diabética, cuidado com os pés, e ele vem trazendo formas, inclusive multidisciplinares, para o cuidado com os pés, intervenções no estilo de vida, e aí ele vai trazendo o tratamento da dor neuropática, o tratamento inicial, aí traz também relacionado ao controle medicamentoso, e tudo isso que a gente falou anteriormente, né? Sempre importante a gente saber até o manejo medicamentoso, mesmo não sendo o enfermeiro que vai atuar nessa parte, se eu sei que existe, eu vou poder mitigar essa temática dentro de uma reunião de equipe, dentro de uma interconsulta. Eu vou conseguir falar, não, dá uma olhadinha, porque existem evidências científicas que falam a favor da pregabalina, por exemplo, no tratamento da dor neuropática. Enfim, e a gente consegue manejar esse cuidado desse usuário de uma forma muito mais rica, né? Só mostrando aqui, por último, para vocês algumas complicações dessa neuropatia diabética, também tem aqui nesse material da BMJ. Então, aí seriam as feridas e úlceras nos pés, e ele traz para mim aqui as lesões, traz também classificação, né? Aqui eu tenho, por exemplo, artropatia de Charcot, que é essa deformidade óssea articular associada à neuropatia e às diabetes compensadas, né? Então, assim, é um material muito rico, muito, muito rico, e tem essa opção também da gente conseguir baixar o PDF, que é ótimo ter esse material, tá? A BMJ é paga, como eu falei anteriormente, mas realmente é um material muito bom, tá? Vamos agora para o up-to-date. Se vocês, caso, eu não sei dizer se está disponibilizando aí no chat para vocês, acredito que sim, mas se não tiver no chat, é só vocês jogarem no Google mesmo, up-to-date, assim como o BMJ, mas tem que ter esses acessos, tá? Os próximos, que a gente vai mostrar, o SOF, o Dynamed, vocês podem ir acompanhando comigo, que a gente vai conseguir entrar juntos, tá? No up-to-date, por exemplo, o melhor termo para pesquisa que a gente achou relacionado ao nosso estudo de caso foi úlcera de pé diabético. A gente pode escrever em inglês ou português, se a gente tiver traduzido o site, fica mais fácil também. E aí foi aquilo que a Nicole tinha mostrado, né? O up-to-date, ele traz bastante texto, e se você clica em cada um desses materiais, você consegue abrir outros materiais, né? Cada um deles tem um linkzinho que vai sempre puxando mais conhecimento, mais estudos. Então, o tratamento de úlceras de pé diabético, que está relacionado lá com o nosso estudo de caso, se eu estivesse fazendo essa busca para ajudar a manejar esse cuidado. Então, ele vai trazendo para mim aqui, desde a etiologia da lesão, e aí traz uma coisa também que é muito legal, que é a classificação da úlcera. Então, muitas pessoas desconhecem essa classificação do acompanhamento do cuidado com o pé diabético. Então, tem o grau 0, grau 1, grau 2, grau 3.
E aí, cada uma dessas aqui eu consigo clicar, por exemplo, eu tenho aqui uma foto, né, relacionada a uma úlcera profunda, aqui de grau 4, num pé diabético. Por exemplo, consulte a avaliação do pé, setores fatores de risco, na seção sobre fatores de risco. E aí ele já traz aqui para mim os fatores de risco, né? Então, o paciente que tem uma úlcera anterior no pé, que é o caso daquela minha usuária, que tem uma neuropatia, ou seja, a perda da sensação protetora, tem deformidade de pé, tem doença vascular. Esse usuário que possui diabetes, ele ainda vai ter um fator de risco ainda maior. Então, ele traz também aqui a significância desses fatores de risco, que sempre lembrando que eu tenho que ter uma significância desse estudo, uma evidência. Faz acompanhamento aqui, a questão medicamentosa também, toda a abordagem. Então, aqui tem muito material, realmente. Avaliação dos pulsos, por exemplo, se a gente clicar aqui, eu consigo avaliar. Então, assim, características clínicas e diagnósticas de doença arterial periférica. Cada uma dessas coisas vai realmente abrindo um material muito bom. Testes de vibração, orientando como é que seja feito. Avaliação das úlceras, então, assim, tratamento de úlcera e classificação, visão do tratamento, visão geral do tratamento. Só para vocês verem, realmente tem até coisas relacionadas a curativos, né? Então, a gente sabe, né, sabidamente, o mal perfurante plantar ele tem que ser desbridado, justamente para diminuir essa pressão nos locais. Então, aqui ele traz tudo comprovadamente, níveis de evidência, trazendo aí para o nosso protocolo de enfermagem no município do Rio. A gente não tem um protocolo direcionado ainda, né, para a questão do cuidado dos pacientes portadores de úlceras. Então, assim, tudo que a gente maneja dentro da atenção primária à saúde, que o conhecimento do enfermeiro é super vasto e riquíssimo, a gente maneja a partir de estudos mesmo, de estudos com níveis de evidência altos. Enfim, são coisas que a gente traz da nossa prática profissional e aliado sempre a esses conhecimentos que estão disponibilizados aqui, né? Então, aqui você fala, por exemplo, com os curativos com solução salina para umidificar, que são frequentemente usados, mas às vezes não é o mais indicado. A terapia de feridas com pressão negativa também é muito legal. Os casos que necessitam de enxertos, fatores de crescimento de tecido, aí vai falando toda essa parte fisiológica, oxigenoterapia hiperbárica, terapia com ondas de choque, outros, ou seja, tudo aquilo que a gente tem relacionado, né? Descarga mecânica, todas as úlceras sujeitas à pressão e estresse sustentados ou frequentes, ou seja, aquelas regiões do pé onde realmente tem uma pressão e onde justamente ocorre, infelizmente, a formação, né, dessas úlceras, o molde, ou seja, a necessidade de calçados ortopédicos, justamente para auxiliar esse cuidado com os usuários. Então, assim, todo o material, gente, tudo aquilo que a gente precisa para enriquecer o nosso cuidado com esse usuário vai estar disponibilizado nessas bases de dados e é muito legal. Então, pensando metodologicamente, eu vi o meu problema lá na ponta, minha usuária com aquela necessidade, assim como a gente vê realmente muitos usuários já chegando com a úlcera implantada, né, plantar. Então, a gente já faz o caminho inverso, mas se a gente pudesse prevenir, seria a melhor saída. Então, se eu vejo que aquele meu usuário já está apresentando perdas de sensibilidade, eu já discuto aquele caso, a gente consegue encaminhá-lo para a produção de calçado ortopédico, consegue orientá-lo. Tudo isso que a literatura traz para mim de hidratação, de cuidado com os pés. E não, aqueles que infelizmente acabam evoluindo para úlcera, se eu conseguir cuidar adequadamente, né? Um outro fator super importante relacionado ao cuidado dos pés diabéticos é os fatores relacionados à infecção. Então, aqui também tem materiais sobre esse cuidado, de que forma identificar os processos infecciosos, de que forma prevenir esses processos infecciosos, né? Vamos dar uma olhadinha agora no Dynamed, que é uma base aberta, né? Na verdade, ela é uma base paga, porém, a Universidade Federal do Piauí, a gente consegue acessar por lá. Eles deram um link de acesso gratuito pela Universidade do Piauí.
Então, vamos abrir lá no Dynamed para a gente conseguir acessar. Para quem tiver com alguma dificuldade, eu vou mostrar aqui. Escreve mesmo Universidade do Piauí. Aqui na busca a gente consegue escrever o nome da base, busca. E ele já traz logo aqui, de pronto, o acesso gratuito à base de dados Dynamed. Clica no banner. Então ele abre aquela página que eu tinha deixado já aberta anteriormente, mas é super tranquilo de entrar pela Universidade do Piauí. Por enquanto ainda está disponível, né? Então o quanto a gente puder explorar essa possibilidade é bem legal. No Dynamed a gente buscou por pé diabético. O Dynamed tinha esse termo. E ele vai me trazer em tópicos, sempre em tópicos do Dynamed. Então, ele vai trazer a doença, né? A doença da infecção do pé diabético, a úlcera do pé diabético, o tratamento, a gestão de tratamentos de feridas crônicas, a osteomielite, que infelizmente é uma complicação que ocorre em alguns casos não bem manejados, né? Então, o tratamento de feridas crônicas, por exemplo, eu consigo ter os 4 estágios, né, do acompanhamento dessa ferida crônica, a avaliação, de que forma melhor eu consigo fazer essa avaliação, o exame clínico, determinando a etiologia, a complexidade da ferida, incluindo a profundidade, que é uma coisa que às vezes a gente não coloca na nossa prática profissional. Os males perfurantes plantares, eles têm profundidade, normalmente são cavitários, e é muito importante mensurar essa profundidade, né? E a gente vai ver que muita gente não coloca, porque justamente quando você vai fazendo o tratamento adequado, você consegue ver que vai superficializando aquela lesão. Então, assim, o acompanhamento da profundidade é o que ele traz aqui para a gente também. Realização de exames de sangue, o que faz a gente se atentar que muitas vezes, por exemplo, né, nessa temática, o usuário está sendo acompanhado ali naquela sala do curativo, mas a gente não faz sentido, assim, não faz noção do como está o acompanhamento da diabetes dele, por exemplo, quando ele realizou os últimos exames, se ele já foi visto, se ele já foi reavaliado o uso medicamentoso. Então, assim, traz aqui a importância do enfermeiro pensar criticamente sobre cada assunto. A gente não pode resumir, por exemplo, o cuidado a pacientes portadores de úlceras como a sala do curativo. A sala do curativo é uma das etapas de cuidado a esse usuário. Mas se esse usuário tiver com a diabetes completamente descompensada, se esse usuário não realiza exames, todas essas questões, não adianta. Eu vou estar ali cuidando da ferida, mas a ferida não é único, gente. A ferida, na verdade, ela foi a ponta ali do iceberg. É porque tudo não estava bem e aí se evoluiu a ferida. Então, se eu não cuidar dessa pessoa por completo, se eu não avaliar esses exames, se eu não avaliar esse tratamento, eu não vou conseguir sucesso naquele cuidado. Então, aqui ele traz a nutrição, a preparação do leito da ferida, então aquela que é o time da ferida, né? A avaliação e gestão de tecidos, incluindo desbridamento, gerenciamento da infecção, ou seja, avaliar se essa ferida tem infecção ou se ela é cronicamente inflamada, né? O M, que é o manejo, manter o equilíbrio da umidade com a avaliação e gestão do exudato, né? Manter sempre a umidade, feridas mais perfurantes, eles precisam ter sempre muita umidade, então, adequadamente a gente deve optar por coberturas que a gente mantenha a umidade ali naquele leito. E o E, que é observar o tratamento da borda da ferida, né? Que é muito importante. Então, essa borda macerada, como se essa borda está com uma hiperkeratose e eu não estou desbridando. Então, assim, tudo aquilo que a gente precisa ter relacionado ao cuidado aí, a prevenção de infecção também é muito importante. Ele tem os resumos, né, de cada uma desses tópicos que ele traz. É muito legal também, muito rico, gente, muito legal, e é uma base que está disponível para todos nós. Vale a pena a gente fazer uma pesquisa aí, um estudo bem completo, né? Telesaúde. Da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O Telesaúde vai trazendo, né, como a Nicole falou, as perguntas semanais, isso é muito legal.
sempre aqui nas perguntas da semana. Então, qual o tratamento da Miss, né, que foi o que ela viu. Assim, tem muito material, tem essas perguntas, e aquilo que não está respondido, como a gente já falou anteriormente, pode virar uma pergunta aqui, publicada, porque eles vão fazer uma pesquisa e vão disponibilizar, assim, tudo que é pesquisado é disponibilizado aqui. Então, como abordar o ortéolo e calásio na atenção primária, quando está indicado tratamento de doenças de Chagas. Então, a gente vê aqui que, às vezes, pode não ser uma temática epidemiológica relacionada ao Rio de Janeiro, como a doença de Chagas é pouquíssimo, né? Na verdade, a gente acaba recebendo usuários que vêm de outros estados, mas a gente consegue ter aqui um rico conteúdo, gente. O Telesaúde do Rio Grande do Sul faz um trabalho muito legal. Acho que a gente já explorou bastante, né, com a apresentação da Nicole. Só é legal mostrar que aqui tem o telefone do Telesaúde, a teleconsultoria, né? Então, a gente pode acessar por meio desse telefone que está disponibilizado aqui também na própria página do Telesaúde. Então, vamos fazer aqui a busca. A busca no Telesaúde, é importante ela ser feita por meio de uma pergunta. Eu consigo fazer por meio dessa pergunta, ou também consigo explorar os protocolos. Então, aqui dentro dos protocolos, eu consigo ver aquelas especialidades que a Nicole comentou, que ele é dividido por especialidades. Então, eu tenho aqui a especialidade da cardiologia, da cirurgia plástica, cirurgia vascular, endócrino, dermato. Como o meu tema está relacionado à endocrinologia, que seria diabetes, então eu consigo aqui acessar, dentro da parte da endócrino, o resumo clínico da diabetes. E aqui ele traz aquele conteúdo, né, mostrando sempre a diabetes, no modo geral, a introdução, sinais, diagnóstico, gera também esse material que também é possível a gente baixar. Então, é um outro material que a gente pode arquivar e guardar esse conteúdo para quando for preciso, enfim, ou para nossas produções. Traz a tabela de exames e diagnósticos e pré-diabetes também, que é uma coisa bem legal. As metas do controle da hiperglicemia, abordagem à hiperglicemia, enfim, traz muita coisa, gente, muita coisa. Aqui, ao fim, ele vai disponibilizar aquela questão dos encaminhamentos, né, quando encaminhar. Então, cada protocolo, de qualquer dúvida que vocês tenham, ele vai trazer uma dica de encaminhamento. Então, se eu sou enfermeiro, estou lá na ponta, estou atendendo um usuário, a gente está manejando, enfim, independente da patologia. Tem a parte também de ginecologia e obstetrícia. Então, se eu estou fazendo um pré-natal e eu estou com alguma dificuldade de saber qual seria a melhor forma de abordar, enfim, vou procurar aqui por protocolo, vou fazer também a pergunta, que às vezes aquela pergunta já foi feita e já tem de pronto a resposta. Se não conseguir sanar pelo protocolo, não conseguir sanar fazendo a pergunta, posso ligar, posso passar qual é a minha dúvida, e tem esse respaldo aí também do número do protocolo, que é bem legal. Então, voltando lá para a realização da pergunta, no caso aqui da minha usuária, né? Eu vou colocar como diferenciar a etiologia das úlceras crônicas dos membros inferiores. Então, já foi feita essa pergunta. Então, como diferenciar a etiologia das úlceras crônicas dos membros inferiores? Aí ele também trouxe uma outra pergunta relacionada a úlceras genitais. Então, ele traz sempre aquilo que a gente vai ter relacionado. Então, eu vou conseguir ver aqui a característica, né, da diferenciação dessas úlceras dos membros inferiores, úlceras em calosidade. Raramente úlceras arteriais possuem calosidade, e aí a gente vai avaliando. Então, eu estou com uma dúvida para saber se aquela minha úlcera é uma úlcera de origem arterial, venosa, ou se é uma úlcera neuropática. Então, assim, a localização de uma úlcera neuropática, ela normalmente está relacionada na superfície plantar, sob proeminência dos metatarsos, calcanhar e os pontos de pressão, né? Aparência, úlcera perfurada, geralmente superficial, mas às vezes profunda, por isso a importância de a gente mensurar essa profundidade, e de base avermelhada. Úlceras em calosidade, possuem bordas realmente com calosidade, podem estar subjacentes à calosidade. Temperatura do pé normalmente aquecido. Dor, normalmente o paciente não possui dor, porque ele tem uma neuropatia. Então, assim, é uma úlcera que a gente consegue manejar um desbridamento de forma confortável para esse usuário, mas a gente tem que estar atento à forma que estamos realizando esse procedimento, em qual nível, né, de tecido a gente está chegando.
Pulsos arteriais podem estar presentes ou ausentes. Sensibilidade, tem ausência de sensibilidade tátil, dolorosa, térmica e vibratória. Deformidade de pés, normalmente o diabético possui uma deformidade frequente, e ainda mais quando ele chegou ao nível de desenvolver uma úlcera. Alterações de pele, reflexos são ausentes. E ele traz aqui um detalhe só, especificamente sobre o úlcera diabético. Como tratar o eczema de Stase, e eczema de Stase é uma coisa que é muito frequente, não sei se vocês já viram na prática, mas é como se o membro todo tivesse inflamado, e fica todo avermelhado, e dá a aparência de que aquela úlcera às vezes é muito maior, só que você avaliando é um eczema de Stase, então tem tratamento, tem como você manejar isso, e às vezes você tratando aquela hiperemia do tecido, você consegue realmente ver de fato qual é o tamanho da sua lesão. Então, também é muito legal esse material aqui do Telesaúde. Também é possível, se eu não me engano, a gente conseguir fazer um encaminhamento desse material por e-mail. Então, a gente consegue também disponibilizar. E, por último, aqui a gente vai avaliar a BVS, para a gente poder dar uma olhadinha. A BVS também é muito legal a gente fazer na forma de pergunta, né? Normalmente, na atenção primária, a BVS é um canal que a gente consegue ter mais proximidade. Então, assim, muitos de nós já faz essa consulta. Ela está relacionada ao Telesaúde, como a Isa falou. E aí, no Telesaúde, a gente tem, hoje no Rio de Janeiro, tem o Telesaúde da UERJ, que também faz um trabalho muito legal, que tem amplos conteúdos também. O Telesaúde do Rio Grande do Sul. Então, assim, cada um desses telesaúdes, eles vão contribuindo para a formação desses conteúdos que estão aqui na BVS, tá? Então, vou aqui perguntar sobre o meu tema, como avaliar os pés de pacientes diabéticos. Como avaliar os pés de pacientes diabéticos? É indispensável usar o monofilamento para testar essa sensibilidade? Então, eu quero ver o texto completo. E ele vai trazer para mim. Todos os indivíduos diabéticos devem receber a avaliação dos pés, começando com o diagnóstico de diabetes. Muitas vezes a gente vê na nossa prática que não ocorre dessa forma. A gente começa a perceber o cuidado, a se preocupar com o cuidado. Não deveria, né? Mas é uma coisa que a gente vê na nossa prática, não digo todos, mas que o cuidado só vai começar quando a gente tem o desenvolvimento da úlcera. Então, assim, não deveria ser dessa forma, né, como a BVS vem trazendo aqui. Desde o diagnóstico de diabetes, a gente já tem que começar a avaliar o cuidado desses pés. Na diabetes tipo 1, pode ser começado até 5 anos do diagnóstico. Então, assim, se aquela criança nasce com diabetes, 5 anos depois, ela já deveria estar fazendo esse cuidado, né, desde sempre, o ideal. Mas significa que a partir de 5 anos, se aquele cuidado não for manejado com os pés, ela pode já vir desenvolver lesões relacionadas à neuropatia diabética. Então, assim, é importante buscar e registrar apropriadamente os fatores de risco para ulcerações e amputações. A história de amputação e ulceração prévia dos pés, ela é muito importante, né? Assim, se esse usuário já teve uma úlcera ou se ele tem um histórico de amputação, eu preciso estar mais atento ainda a esse cuidado. E aqui eu consigo, esse da BVS, ele traz bem didaticamente a avaliação dos pontos de sensibilidade vibratória, aonde eu devo fazer, né? Em quais locais é possível fazer, de ambos os pés. Então, se o paciente sentir 5 ou 6 dos 6 toques, sua sensibilidade é normal e não há risco aumentado para problemas nos pés causados por alterações de sensibilidade. Reavaliações anuais devem ser programadas para todos os portadores com diabetes e sensibilidade normal do pé. E aí, se ele não teve uma sensibilidade normal, essa avaliação ela vai ser no espaçamento mais curto, enfim. Toda essa dinâmica do cuidado a gente vai ter aqui. E aí, tem sempre SOFs relacionadas. Então, se eu perguntei uma coisa, ele vai me trazer aquela resposta, mas ele vai sempre relacionar SOFs que já existem. Então, é um outro SOF que está relacionado com essa temática, porque os diabéticos são mais vulneráveis à amputação de dedos, pés ou pernas. E ele vai me trazendo o porquê. E aí, o legal também é que ele sempre vai trazer aqui, ó, o CIAP-2 do solicitante.
E qual seria o 10 que mexe? Amputação e diabetes mellitus. Ou seja, esse já está pronto. É como se a busca e a revisão tivesse aqui pronta para gente. Só que isso foi feito em cada uma daquelas bases, foi feito das revistas científicas, foi buscado por TECs, por MESH. Então, assim, está tudo aqui relacionado. Então, se eu quiser também ampliar a minha busca, indo lá para a PubMed, por exemplo, eu levando esses descritores aqui, amputação e diabetes, eu posso conseguir também mais materiais que vão estar relacionados, porque já foram selecionados aqui por esses descritores. Então, aqui, o legal, ele traz até a função do ACS, né? O ACS tem atribuição bastante específica, ou seja, essa base de dados ela é muito relacionada com a atenção primária à saúde e é muito legal de avaliar. Então, avaliar os pés dos pacientes anualmente, quando há história de úlcera, discutir a importância dos cuidados, negociar um plano de cuidado baseado nos achados clínicos e naquela bem avaliação que pode ter sido de risco, classificação do risco do pé diabético e os nossos atributos da PS, Educação e Saúde, tem tudo aqui, gente, tudo aqui para a gente enriquecer. Como avaliar os pés dos pacientes diabéticos, foi o que a gente viu. O que é membro fantasma após amputação de pé diabético, quais as orientações podem ser dadas a seus familiares. Ou seja, ainda mais detalhado aqui no caso, há uma complicação que pode ocorrer, né, que a gente infelizmente vê ocorrendo muito, uma prevalência super alta, que é a amputação desses pés diabéticos. E o nosso papel na APS é isso, gente, é prevenir que essas pessoas sejam amputadas, é prevenir essa perda de qualidade de vida, né? Infelizmente ocorre, e tem muitos usuários que têm essa sensação de um membro fantasma, e é aquilo, assim, né, que a Dalila trouxe a pergunta, de que forma legal eu posso utilizar isso? A princípio, a nossa atuação, enquanto profissionais, a termos de prescrição e cuidados da linha e abordagem nas linhas de cuidado, no acompanhamento, vai estar relacionado ao nosso protocolo, sim. Mas, às vezes, o usuário chega para mim com um questionamento como esse: olha, é estranho, eu sinto o meu pé, embora tenha sido amputado, o que eu preciso orientar para esse usuário? Se eu abrir o meu protocolo, eu não consigo responder isso, não está lá essa resposta. Mas eu preciso saber, né? Eu sou o enfermeiro que estou cuidando daquela pessoa, eu estou cuidando dele em todos os seus ciclos de vida, e eu preciso dar essa resposta. Eu não posso simplesmente falar assim: não sei, ou eu vou perguntar a um profissional ou outro. Não, eu posso saber, eu posso não saber ali na hora da pergunta, mas se eu sei aonde procurar essas informações, eu vou buscar por informações confiáveis, né? Eu não vou me restringir ali a bases não confiáveis, a pesquisas generalistas no Google, não. Eu tenho uma base confiável que me traz aqui que realmente uma sensação comum, que pode ocorrer, que não interfere nos cuidados, mas dar esse conforto para o usuário, falar para ele que isso pode acontecer e o que a gente pode estar relacionado a isso. E isso é muito legal, assim, que a gente consegue dentro da BVS. É um material muito bom, gente, muito bom, muito bom, muito bom mesmo. Queria saber de vocês se vocês tiveram alguma dúvida aí nesse passeio que a gente fez, tentando trazer a temática, né, da úlcera do pé diabético, do acompanhamento, da prevenção, pensando assim em diversos assuntos, né? A gente falou sobre pé diabético, por exemplo, fizemos aqui uma pesquisa em 20 e poucos minutos sobre esses cuidados com o usuário portador de diabetes, mas a gente poderia ter feito sobre outro tema, e é uma coisa que vocês puderam perceber que não é difícil, gente, não é nada tão longo assim. É possível a gente estudar, se debruçar sobre cada caso dos nossos usuários, conseguir adquirir conhecimento, conseguir, de alguma forma, às vezes, até questionar os nossos protocolos de enfermagem, porque a gente está se atualizando e a gente consegue solicitar que essa atualização seja feita. Então, assim, estudar, gente, nunca vai ser demais. Adquirir esses conhecimentos são super importantes, porque se a gente se limita apenas ao nosso protocolo, a gente restringe, a gente resume muito a nossa atuação enquanto enfermeiros, né? Eu estou aqui pensando, existe a prescrição de cuidado, né? Que é aquilo que o enfermeiro vai fazer. E muitas das vezes o nosso protocolo, ele ajuda, ele legaliza, às vezes, a prescrição de uma medicação. Só que existe também o
tratamento não farmacológico, que é o que a gente pode fazer, que é o que a gente se graduou e aí não necessita de um protocolo para dizer como é que a gente vai prescrever o nosso cuidado, porque isso já está dado, porém já legaliza isso. E aí o bacana dessas ferramentas é isso, ela traz diversas orientações que a gente pode fazer, de cuidados mesmo de enfermagem, relacionados a diversas questões da vida daquele paciente, que está para além da medicação. Aí a gente viu, né, essa riqueza que foi. Parte de orientar a nutrição, parte de nutrição, orientar os cuidados com os pés, orientar, eu vi ali rapidamente sobre a meia de compressão, como, não é só orientar, tem que usar a meia de compressão. Não, como que eu vou orientar o uso da meia de compressão? Como é que eu faço a medição? Porque existe uma forma de medir. E aí são coisas que a gente desconhece. E aí é muito bacana, assim, é claro, existem plataformas que são pagas, mas existe também a plataforma do Telesaúde, com a SOF, que é gratuita. E a gente pode acessar, estudar. Então, acho que a saúde, né, baseada em evidência, é isso, é a gente cientificar a nossa prática e saber que por trás daquela nossa orientação existem estudos, existe todo artigos, em cada um desses daí que a Fernanda mostrou, tem a parte da bibliografia selecionada, geralmente no final da página, no final do PDF, e aí vem dizendo todos os artigos ali, e as evidências. E a gente pode, então, além de olhar o que está no site, a gente pode ir atrás desse artigo e ler o artigo, e aí se abre um mundo, né? Porque uma coisa vai puxando a outra. O que é legal, e deu para ver assim bem claro, é que uma ferramenta complementa a outra. O SOF trouxe muita coisa de orientação ali, né? Outras já trouxeram muitos sinais e sintomas, outras trouxeram fotos, e aí é legal a gente poder passear nelas, né? E não se prender somente a uma. Mas a variedade, né, de informações que nós temos. É legal que elas se complementam. É verdade. Então, é um pouquinho isso aí do que a Nicole e a Isa falaram, né? Cada uma dessas ferramentas se complementam. Como eu mostrei ali no SOF, eu consigo ter acesso a quais descritores foram utilizados lá nas bases de dados científicas. Então, assim, tenho também acesso àqueles artigos que foram utilizados para montar aquele texto, né? Que na SOF eles chamam de texto completo. Então, tem aquele texto ali que é um parecer da SOF, da BVS, sendo que relacionado a diversos artigos para chegar àquele parecer. Então, assim, eu consigo acessar cada um desses artigos, clicando nos artigos ali, selecionando, ou eu consigo também ampliar a minha busca, se eu ainda quiser buscar mais artigos, fora os que já foram selecionados, eu utilizando aqueles descritores eu consigo buscar, ou utilizando a ferramenta que a Camila mostrou no vídeo, selecionar a partir dos mestres, eu consigo selecionar escritores, eu consigo utilizar, de que forma eu consigo manejar esses operadores. É muito conteúdo, gente, é muito material, é muito rico, né? Então, a gente consegue, por exemplo, uma discussão que a gente até brincou no GT, né, sobre... vamos falar sobre a introdução da eletroforese da hemoglobina no rastreio de anemia falciforme da gestante, né? Uma sugestão de tema para a gente discutir aqui com vocês. Porque é isso, sim, é uma coisa que vocês, residentes do primeiro ano, né, que introduziu a prática de vocês, que mudou, vocês já estavam atuando na PS quando isso começou a ser implementado. É uma coisa que vinha sendo discutida há muito tempo, a necessidade de fazer esse rastreio, né, inicial ali no pré-natal, na APS, mas não vinha sendo feito, era uma coisa que vinha passando e às vezes a gente tinha casos que acabavam evoluindo para complicações, porque essa gestante não era previamente diagnosticada. Então, assim, é uma discussão que vinha há muito tempo, mas ainda não tinha entrado, de fato, na linha de acompanhamento da gestante no pré-natal. Porém, a partir dessas discussões, a gente foi se vendo, realizando estudos randomizados, realizando revisões sistemáticas, vendo o quanto é importante fazer esse rastreio no pré-natal de risco habitual, em todos os pré-natais de modo geral, e isso passou, então, a perceber que, cientificamente, tinha evidências para ser feito. A partir disso, quantas mortalidades eu posso ter evitado, a partir disso, quantas complicações, internações, enfim, coisas que a gente podia ter rastreado lá no início daquele pré-natal e não fazia. Mas eu não posso simplesmente falar que
que acho que tem que fazer, eu tenho que me respaldar. Então, para a introdução, por exemplo, desse exame ali, os exames de pré-natal, foi feita toda uma pesquisa baseada em evidências. Então, assim, para proporcionar o quê? Uma mudança na assistência a esse usuário, para proporcionar o quê? O melhor cuidado a esse meu usuário. Então, cada detalhe que a gente vive na PS hoje, cada exame que a gente solicita, cada rotina, cada protocolo, tudo isso, gente, está baseado numa saúde, uma saúde baseada em evidências, né? Então, assim, é muito importante a gente saber que as coisas, elas são bem dinâmicas, o conhecimento não é estático, a gente está sempre produzindo. Não se sintam acanhados em perguntar, em procurar, enfim, a gente não tem que saber tudo, a gente não tem que estar... Nem tudo que a gente tem de dúvida vai estar nos nossos protocolos, então, assim, vamos pesquisar, vamos publicar, vamos produzir, tá? A gente, enquanto GT, a gente vai sugerir um curso para que vocês realizem justamente para aprimorar nessa experiência aí das buscas das bases de dados, aprimorar a formulação, por exemplo, da pergunta clínica lá na estratégia PICO, que não é fácil o manejo. A gente vê lá, PICO, P, paciente, intervenção. Não é fácil. Só você tendo que fazer para você começar. Porque às vezes a gente fala assim, vou fazer sobre isso, né, minha pesquisa, sobre tal tema. Mas tal tema, em que contexto? O que você quer avaliar como resultado? O que você vai fazer de intervenção? Então, assim, é importante a gente pensar cientificamente, sim. Não está restrito isso à academia, isso está na nossa prática profissional também. E a gente precisa saber manejar isso. Então, esse curso, que ele é ofertado pelo Hospital Moinhos, é um curso bem completo, né? Cada uma das integrantes do nosso GT já fez. Ele surgiu numa das nossas discussões de reunião de GT, a gente pensou assim, poxa, tem que ter alguma coisa assim para a gente refinar o nosso conhecimento, e foi, acho que até a Carol, que é uma residente, né, do segundo ano, ela conseguiu localizar esse no Hospital Moinhos, e foi muito bom. Todas nós fizemos, é um curso bem prático, bem didático, ele é rápido, tem alguns vídeos, tem um material, um conteúdo bem rico também. A princípio, ele está previsto são 10 aulas, né? Só que é possível fazer em 4 horas. Então, é um curso também gratuito. Acho que é isso, pessoal. Eu vou apresentar aqui um pouquinho da nossa equipe. Eu sou Fernanda, né? Sou a líder do GT de Saúde Baseada em Evidências. Eu sou preceptora da Clínica da Família Zilda Arnes, na CAP 3.1, no Complexo do Alemão. A Camila Alves, ela é preceptora da Clínica da Família Heitor dos Prazeres, na CAP 3.1. Natália Leal é residente da Clínica da Família Recanto do Trovador, na CAP 2.2. Ela é residente do primeiro ano, pelo convênio da UERJ. A Aline Lima é preceptora da Clínica da Família Pedro Fernandes, da CAP 3.3. A Viviane Ferreira é preceptora da Clínica da Família Alice de Jesus Rego, na 5.3. A Natália Rodrigues é preceptora da Clínica da Família Armando Palhares, na 5.1. A Tayane Ribeiro, preceptora da Clínica da Família Faim Pedro, na CAP 5.1. A Carolina Sodré, ela é residente da Clínica da Família Heitor Beltrão, pelo convênio UERJ, na CAP 2.2. E a Nicole Bastos, que é preceptora da Clínica da Família Nélis Oliveira, na CAP 1.0. Essa é a nossa equipe, e foi com muito prazer que a gente produziu esse seminário para vocês. Vejam que tem preceptoras e residentes aí de diversas áreas programáticas, cada uma com uma formação diferente, trazendo sempre a sua contribuição, e foi muito legal poder participar e produzir isso juntamente com toda essa equipe. Para finalizar, a gente deixa essa frase: os que se encantam com a prática sem a ciência são como os timoreiros que entram no navio sem timão nem bússola, nunca tendo certeza do seu destino. E é um pouco isso que a gente quis trazer, que essa prática clínica pautada apenas na experiência profissional, ou seja, sempre fiz assim. Não, eu sempre vi assim. Não, isso é muito comum, todo mundo faz. Ou seja, essa prática apenas da nossa experiência pessoal, que não está embasada na literatura científica, que não está embasada nos níveis de evidência científica, elas vão acarretar, gente, muitos erros sistemáticos e prejuízos.
as nossas políticas de saúde pública ao nosso usuário.